Santos tá rico, encontrou petróleo no CT Rei Pelé, virou SAF, vai virar SAF. A família do Neymar está ajudando o Santos a contratar os jogadores? Algumas perguntas, questionamentos de torcedores rivais, jornalistas, nas redes sociais, em programas esportivos e até mesmo alguns torcedores santistas preocupados, digamos assim, com as contratações que o Santos está realizando neste começo de temporada. Então vamos trazer aqui os valores, a situação contratual de cada jogador que foi contratado pelo Santos, relembrar também vendas que o Santos já realizou em 2025. E aí, para a gente começar esse vídeo, eu já faço o questionamento. Estão realmente preocupados, e aí eu coloco torcedores rivais, com o valor que o Santos está gastando, ou é receio de que essas contratações podem dar certo e colocar o Santos em um patamar de disputar algum título? Porque quando o Santos estava gastando dinheiro com um jogador de qualidade técnica duvidosa, eu não via essa preocupação, com muitas aspas, desses torcedores rivais. A preocupação é seletiva, é só quando o Santos gasta dinheiro em jogadores de qualidade? Acho no mínimo curioso. Mas vamos falar aqui neste vídeo sobre esse assunto, começando pela situação contratual de cada atleta. David Washington, Barrial, Léo Godoy, Zé Ivaldo e Gabriel Veron são jogadores que chegam inicialmente por empréstimo. O Santos pode querer contratá-los em definitivo? Claro, dependendo do desempenho deles. Só que aí seriam valores que o Santos teria que se preocupar a partir de 2026. Agora, nesta temporada 2025, o Santos só se preocupa na questão salarial desses jogadores. Então, não é um problema, digamos assim, essa parte financeira, caso queira adquirir esses jogadores em definitivo. Tiquinho Soares, jogador que hoje é titular do time santista, mas o Santos não gastou para ter Tiquinho, porque foi envolvido em uma troca pelo Jair, onde o Santos recebeu um montante e também o Tiquinho Soares como convencimento pela equipe do Botafogo. Então, até aqui, 6 jogadores que o Santos não gastou um centavo para adquirir esses atletas. Claro, sem contar a questão salarial. Luizão, jogador que foi contratado em definitivo, jovem, que o Santos enxerga potencial de revenda, ou seja, pagou um valor e entende que ele, indo bem no time santista, porque é um jogador jovem, pode conseguir um lucro futuramente falando. Não temos aqui o valor que o Santos pagou pelo Luizão, mas não deve ser algo muito alto, né, esse valor investido pelo Santos. Então a gente deixa em aberto essa questão do Luizão. O Tassiano, a apuração da Trivela é de que o Santos deve desembolsar cerca de 25 milhões de reais pelo Tassiano, também de forma parcelada. Seria um valor um pouco mais alto, só que aí o Santos teria alguns valores ainda a receber pelo Bahia, por conta do Jean Lucas. E por quê? Porque ele cumpriu algumas metas que estava em contrato, e aí o Bahia teria que pagar essa bonificação para o Santos. Só que aí o Santos falou, Bahia, não precisa pagar essa bonificação que está em aberta, dá esse desconto na venda do Tassiano. Então, por isso que era comentado, né, que o valor do Tassiano seria um pouco mais alto, deve ser, então, cerca de 25 milhões, de acordo com a Trivela. Roleiser, jogador que foi contratado em definitivo junto ao Benfica, e o Santos, de forma parcelada, vai pagar cerca de 66 milhões de reais pelo jogador. Thiago Maia, a ideia que foi divulgada, né, era de que o Santos assumiria a dívida do Internacional com o Flamengo e também pagaria um valor ao Internacional. Conseguiu um descontinho aqui, um descontinho ali, deve desembolsar cerca de 32 milhões de reais para ter o jogador em definitivo. E vale ressaltar, tá, só um parênteses aqui, o Santos também ganhou um desconto do Thiago Maia em uma dívida que tem com o jogador da época que ele foi negociado com o Lille da França, porque na negociação o Santos ficou com um montante, mas também tinha um montante que teria que ser repassado
ao Thiago Maia. E essa dívida já estava em 26 milhões de reais que o Santos teria que pagar ao jogador, só que aí o Thiago Maia acabou dando um desconto para o Santos de, me paga só o valor, sem juros, sem multa, sem correções. Então o Santos conseguiu um bom desconto aí também, tá? Essa questão de dívida, só a título de curiosidade. Porque é aquilo, né? Salário atrasado, valor que tinha que pagar e não pagou, tem que pagar, não tem muito por onde fugir, eu sempre falo. O Santos, a partir do momento que assina um contrato, tem que honrar, senão vai ser cobrado com razão. Zé Rafael, jogador que até o momento o Santos não está pagando pelo atleta, porque ele fez um procedimento cirúrgico, então o Santos vai esperar ele se recuperar, ele ficando recuperado com o aval do Departamento Médico do Santos, aí sim o Santos vai comprar o jogador junto ao Palmeiras. Ainda não temos esses valores também, mas não dá para a gente falar que o Santos já desembolsou, vai desembolsar, porque tem esse grande ponto de interrogação sobre a parte física do Zé Rafael. Pode ser que ele nem permaneça no Santos, né, dependendo da avaliação dos médicos santistas. Apesar de ser uma avaliação positiva, tá? De que sim, que deve ficar por aqui. Neymar. Isso, para mim, é algo que é até sem explicação, né? O Santos simplesmente contrata o Neymar de graça, vamos colocar aqui entre aspas, né? Porque ele rescindiu seu contrato lá no Al Hilal e chegou ao Santos. Vai receber um salário para nível do futebol brasileiro alto? Claro. Só que o Neymar, ele fez com que o Santos tivesse um boom gigantesco de novas adesões do sócio-rei. Hoje o Santos tem 76 mil associados, ganhou mais de 30 mil novos sócios. E isso é dinheiro entrando para o clube, que vai ajudar a pagar o Neymar, vai ajudar a pagar o salário do Léo Godoy, o salário do Raul Laser, a parcelinha para o Benfica, o Luizão, o Tassiano. O Santos também está vendendo muito mais camisas com o nominho do Neymar, produtos oficiais por conta do Neymar. Então, esse pacote Neymar está também fazendo com que entre dinheiro no clube. Novos patrocinadores, o boom de novas empresas aí que o Santos está fechando. Lógico, uma parte vai para o Neymar para pagar esse salário dele, então boa parte também desse salário é pago dessa forma, e uma outra parte entra para os cofres do Santos, que aí, repito, é para o Santos pagar o salário do Barrial, por exemplo, é para o Santos pagar o Zé Rafael, se for necessário. Então, esse boom de patrocínios do Santos também a gente pode colocar nessa ajuda desse pacote Neymar. E você ter um time competitivo também pode fazer com que você ganhe mais dinheiro. Se o Santos ganhar o Campeonato Paulista, vai ganhar uma grana. Se o Santos for avançando na Copa do Brasil, entra uma grana para os cofres santistas. Campeonato Brasileiro é a mesma coisa. Então, time bom, o investimento, de uma certa forma, você também recupera. Eu sempre brinco aqui, né? A diferença de gasto e investimento. Gasto você não vai recuperar. Investimento, você coloca o dinheiro aqui, só que lá na frente você vai ter um lucro. Seja com título, seja com uma classificação para uma Libertadores, seja valorizando o seu elenco e vendendo um jogador mais caro. Isso é importante a gente colocar. Eu não sou boa em matemática, tá? Mas nessas contratações aqui, dos valores que pelo menos nós temos, de apurações e tal, mais ou menos um pouco mais de 120 milhões aí que o Santos vai ter que desembolsar nos próximos anos com compras de alguns jogadores, tá? Que a gente trouxe aqui. Só que o Santos também não só comprou, o Santos também vendeu jogadores. Jair vai receber cerca de 76 milhões de reais pelo jogador. Tem também questão de bônus, metas, que esse valor pode ser ainda maior. Lucas Barbosa, que foi para o Red Bull Bragantino, 16 milhões de reais. Lucas Braga, 8 milhões de reais, e pode receber um valor maior também, questão de bônus, questão de meta. João Lucas, que foi vendido ao Grêmio, 12 milhões de reais. Ou seja, só com essas vendas, o Santos já superou
mais de 100 milhões de reais em vendas de jogadores. E aí tem até um trecho no GE que fala o seguinte: o Santos projeta arrecadar mais de 100 milhões com a venda de jogadores e premiações em 2025. O clube pretende usar este valor para aumentar as receitas e garantir a sustentabilidade financeira. Isso era o que o Santos tinha previsto no final do ano passado. Já superou. Em fevereiro, o Santos já superou. E lógico, como eu falei, o Santos ainda vai comprar mais jogadores e ainda vai vender novos jogadores. O JP Sherman, por exemplo, é um jogador que, hora ou outra, recebe sondagem de clube da Europa. Então ele pode sair do Santos no meio do ano, por exemplo. O Santos pode vender outros atletas e aumentar esse valor aí de 100 milhões que o Santos vem conseguindo com vendas de jogadores. Então é lógico, o Santos está contratando jogadores com valor alto? Sim, só que também está vendendo. Tem o desconto lá do João Lucas também, né, que o Grêmio vai fazer o abatimento em algumas situações e tal, mas mesmo assim é um dinheiro que está entrando nos cofres do Santos, ou um dinheiro que o Santos não vai ter que pagar em alguma situação. E outra coisa que a gente fala aqui também, a ideia do Marcelo Teixeira era de que o Santos voltasse para a Série A, agora, 2025, né, jogasse a Série A, e que em 2026 o Santos fosse para uma Libertadores. E montando um time forte, essa possibilidade é grande, ainda mais com o número de vagas para brasileiros aumentaram. O Santos também tem ainda que vender os seus direitos de transmissão internacional. Então também pode ser que ganhe uma grana por conta do Neymar, por conta de um time competitivo que está sendo montado. Novos patrocinadores também podem chegar. Mais sócios podem querer aparecer no Santos. E aí, um parênteses aqui, tá? A diretoria também tem que aprender a ganhar dinheiro, querer ganhar dinheiro. Então, que faça de fato uma reformulação para sócios que atraia o torcedor que ainda não é sócio. Não vamos deixar a oportunidade passar, vamos fazer uma campanha para chegar, sei lá, a 100 mil sócios e não afastar o torcedor de querer ser sócio, para que entre mais dinheiro e que o Santos consiga contratar cada vez mais jogadores de qualidade. Dinheiro atrai dinheiro se bem planejado, se bem pensado. Então, isso é importante a gente ressaltar e cobrar aqui também, né? Que a diretoria tenha planos que de fato sejam atrativos para o seu torcedor e não tire benefícios. Pode até ser que aumente o valor, questão de correção, tal, a gente sabe que isso é normal de acontecer, mas não tire benefícios que já existem. E um ponto aqui, né, como eu falei no começo do vídeo, será que estão questionando porque são jogadores de qualidade? Porque assim, quando o Santos contratou o Morelos, 1 milhão por mês que o Morelos custava, né, os cofres do Santos, tinha gente indignada em rede social? O Furt, que recebe um salário alto, tem gente indignada? O Bigode, que recebeu uma renovação e aí um aumento salarial? A indignação eu só vi por parte do torcedor do Santos, tá? Com esses jogadores que a gente tá falando aqui. O Patrick, que foi contratado em definitivo 5 milhões e com um salário alto também do Atlético Mineiro, teve essa indignação toda de outros torcedores? João Basso, Santos comprou o jogador em definitivo por 13 milhões de reais. O próprio João Lucas, como eu disse, 6 milhões de reais. O Rainer, que o Santos também comprou em definitivo, enfim, entre outros, né? Então, assim, é uma indignação porque estão preocupados com a saúde financeira do Santos ou é uma indignação do tipo, putz, o Santos acabou de subir de uma Série B e com esse time pode ser que brigue por coisas grandes nessa temporada. E aí, só para fechar esse vídeo, não é porque o Santos, na minha visão, tem que pensar grande e investir em jogadores de qualidade que eu também não vou cobrar aqui se o Santos começar a atrasar pagamento de contratações. Tem que pagar. Eu sempre falo aqui neste canal, a partir do momento que você assina um contrato,
seja de salário, seja de compra, qualquer tipo de coisa, você tem que entregar aquilo que você prometeu. Então, que o Santos faça essas contratações com responsabilidade, sabendo, né, como que vai pagar certinho, mas está certo investir. Porque hoje o futebol tá desse jeito. Grandes contratações em vários clubes. O Santos hoje ainda não é uma SAF. Então, precisa de recursos próprios. Precisa ter criatividade para ter mais sócios, mais patrocinadores, mais receita, valorizar os jogadores que estão aqui para serem vendidos bem, para conseguir dinheiro para ser ainda mais forte, para retomar o caminho dos títulos. É isso, tá bom? Então, essa é um resumo, né, das perguntas aí que estão fazendo nas redes sociais. Acho que é importante a gente fazer esse tipo de vídeo para falar tanto para o Santista, mas também, né, forma de rebater algumas coisas, porque as pessoas que não vivem o Santos no dia a dia acham que, nossa, o Santos só está contratando, mas não está entrando dinheiro, né? Enfim, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, que é sempre muito importante. Grande abraço e até um próximo vídeo.